de Odin, Príncipe de Asgard, Deus do Trovão, esses são alguns títulos conhecidos pelo tão poderoso Thor, que ganhará um novo filme essa semana, então chegou a hora de fazer aquela recapitulação de toda a sua trajetória ao longo do MCU. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, essa semana estreia nos cinemas Thor Love and Thunder, ou Thor Amor e Trovão, não sei porque eu não consigo chamar o título no português, mas enfim, e o Thor conseguiu a grande façanha de ser o primeiro personagem do MCU a conseguir um quarto filme solo, uma quarta sequência, e assim, a gente sabe que foi um personagem que sofreu bastante aí, tanto questão dos filmes em si, porque os dois primeiros não foram lá essas coisas, aí só teve que esperar no terceiro filme pra remodelar e ficar uma coisa certinha, perfeita, maravilhosa ali, também que se encaixou com o personagem, principalmente do Chris Hemsworth ali, né, com a direção do Taika Waititi em Thor Ragnarok, e depois, é claro, o próprio personagem passou por maus bocados aí, uma trajetória bem sofrida, talvez não tanto quanto o Homem-Aranha ou quanto a Feiticeira Escarlate, mas ele também sofreu bastante ao longo do MCU, né. E como de costume, vamos trazer a trajetória, toda essa recapitulação do personagem em todo o MCU, do seu primeiro filme lá de 2011 até sua última participação em Vingadores Ultimato de 2019, e ver talvez o que a gente pode esperar aí de Thor Love and Thunder, que estreia essa semana, né? Mas antes de mais nada, né, eu vou ter que pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, e também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre a história de Thor no MCU. Assim como na mitologia nórdica original, Thor nasceu em Asgard e é filho de Odin. E assim, não tem essa coisa toda mitológica, mas como se fosse aquela ideia eram os deuses astronautas, eram praticamente alienígenas ali, né? E obviamente ele seria o futuro rei de Asgard. Porém, no dia da sua coroação, alguns gigantes de gelo invadiram Asgard e obviamente acabaram sendo executados ali, né? Só que o Thor ficou pé da vida que estragaram o seu dia de glória ali, e ele decidiu ir lá tirar satisfação com o Laufey, que é o rei dos gigantes de gelo, acabar com todos eles ali. Só que o Odin viu que o garoto era presunçoso, era muito arrogante, muito impulsivo, e ele percebeu que não era o momento ideal para fazer a coroação dele aí, então o evento acabou sendo adiado. Obviamente, o Deus do Trovão não ficou satisfeito com isso, e aí teve uma conversinha com o Loki, o irmão dele, o Deus da Trapaça, jogou conversinha com ele, e o Thor foi convencido a ir até Jotunheim, a terra dos gigantes de gelo, tirar satisfação. Ele foi com seu irmão, com a Lady Sif, com os três guerreiros ali, né, que trouxeram caos ali, mataram um monte de gigante de gelo que não tinha nada a ver com o assunto, e quando o pai de todos ficou sabendo, ele levou todo mundo de volta pra Asgard, deu o maior sermão no menino ali, mas como viu que não tinha outra solução, o que ele fez? Ele baniu o Thor de Asgard, jogando ele em Midgard, também conhecido como a nossa tão querida Terra. E além disso, ele pegou o Mjolnir, que é o martelo do Thor, e jogou um encantamento de apenas aquele que for digno poderá então levantar aquela arma. O Thor acabou caindo numa cidade no Novo México, onde ele encontrou a doutora Jane Foster, o seu colega de trabalho, o Dr. Eric Selvin, e também a sua estagiária Darcy Lewis, que estavam justamente lá investigando sobre um evento astronômico conhecido como Ponte de Einstein-Rosen, ou popularmente conhecido como Buraco de Minhoca. Que é basicamente esse evento, né? Eu não sou nenhum astrofísico, eu não entendo nada de física quântica. Se você entende do assunto, pode explicar melhor nos comentários aqui pra todo mundo entender, até pra eu entender. Mas basicamente, uma explicação bem porca, bem leiga aqui. O que seria essa ponte? Tenta imaginar se você tá no ponto A e quer chegar no ponto B. Qual é a melhor trajetória? Indo do ponto A até o ponto B, certo? Porém, com essa ideia do buraco de minhoca, vamos chamar assim que é mais fácil, né? O buraco de minhoca, você apenas teria que fazer uma dobra ali no espaço. E pum, seria praticamente um teleporte instantâneo do ponto A para o ponto B, sem ter que passar por toda essa trajetória. É justamente isso que os doutores ali estavam investigando, né? Esses supostos eventos de buraco de minhoca no espaço, né? Também conhecido pelo Thor como a Bifrost, a ponte do arco-íris, que é o que ajudava o Thor a viajar pelos 9 reinos e todo o resto do cosmos ali. Bom, o Thor ficou sabendo que o Mjolnir caiu não muito longe daquela cidadezinha ali, e inclusive a S.H.I.E.L.D. criou praticamente um laboratório, uma base militar ali, justamente para investigar o que é aquele martelo, se é um satélite, o que é aquela coisa lá que caiu do céu, né? E o que ele faz? Ele vai até essa base da S.H.I.E.L.D., ele convence a Jane Foster a levá-lo até lá, em troca de revelar alguns segredos ali, explicar o que estava acontecendo ali, sobre todos esses eventos astrofísicos, astronômicos que está acontecendo, que afinal de contas é a pesquisa de vida da menina ali, né? Só que quando o Thor chegou lá e tacou o terror ali, derrubou um monte de agente da S.H.I.E.L.D., ele pegou o martelo ali e ele percebeu que ele não conseguia levantar o Mjolnir, porque foi colocado um feitiço de que apenas quem fosse digno poderia levantar o martelo, e ele percebeu que naquele momento ele não era mais digno de possuir aquela arma. Então
não bastando isso, enquanto ele estava preso lá na base da SHIELD, o Loki chegou pra ele e jogou uma conversinha dizendo que o pai de todos, o Odin, havia falecido, ele se tornou o novo rei de Asgard e ele não podia reverter a última ordem do seu pai, ou seja, ele não poderia tirar o Thor de seu exílio ali. Eu sei, eu não vou dar muito detalhe aqui sobre a vida do Loki, eu sei que a vida dos dois ali estão muito interligados, mas eu não vou dar tantos detalhes assim do Loki em si, porque eu já fiz um vídeo todo falando sobre toda a trajetória do personagem durante o MCU, né, da primeira participação dele até ali em Vingadores Ultimato, antes do começo da série. Qualquer coisa você pode conferir no card aqui ou aqui. Eu sempre confundo dizer que fica o card, né? Vai estar aqui em cima. Você pode ouvir toda a trajetória do Loki no card que vai estar aqui em cima. Aqui o foco vai ser só no Thor. O Thor ele saiu da base da SHIELD, né? O Eric Selvin tirou ele de lá, né? Os dois conversaram. O Thor se tornou um pouquinho mais humilde, ele entendeu que se tratava tudo de uma lição ali, e ele começou a revelar pra Jane Foster toda essa questão dos 9 reinos, da Yggdrasil, que é a árvore dos mundos ali, todos esses conceitos astrofísicos que a gente entende hoje e que na época dos vikings, assim, que veneravam os deuses nórdicos, eram chamados de magia. O Thor explicou que nada mais do que era a mesma coisa, né? Magia, ciência, tudo praticamente a mesma coisa. É como aquela famosa frase que a magia nada mais é do que a ciência do desconhecido. Então ele foi revelar ali tudo que a Jane Foster estava pesquisando praticamente a sua vida toda. Como eu falei, o Loki acabou assumindo o trono de Asgard, enquanto seu pai, na verdade, não estava morto, mas apenas no seu famoso sono de Odin, praticamente é seu período de hibernação ali, né? Só que a Sif e os 3 guerreiros não gostaram muito disso, e o que eles fizeram? Eles foram até Midgard para trazer o Thor de volta. Quando o Loki ficou sabendo disso, ele mandou o Destruidor para poder acabar com todo aquele caos ali, para evitar que o Thor acabasse voltando, tirasse o trono dele ali, né? E assim, quando o Thor percebeu que o Destruidor estava causando geral ali, estava destruindo muita coisa, estava ferindo as pessoas, inclusive seus amigos ali, o que ele fez? Ele jogou ali a conversa com o Loki, né, através do Destruidor, que meio que funciona como um canal de comunicação ali, né, e ele diz assim: irmão, deixa todo mundo na paz e é a mim que você quer, mata a mim e deixa todo mundo em paz, vai embora, é só isso que você tem que fazer. E o que aconteceu? O Destruidor deu um golpe fatal ali no Thor, ele não estava mais com seus poderes divinos, ele ia morrer ali mesmo. Só que o que aconteceu? Nesse momento ele se demonstrou humilde, ele se demonstrou ser verdadeiramente digno de ser um rei de Asgard, um herói, um deus do trovão ali. E o que aconteceu? O Mjolnir saiu da base da SHIELD e voltou direto para as mãos do seu dono, né? Ele destruiu o Destroyer e junto com a Sif e os 3 guerreiros, eles voltaram para Asgard. Como eu falei no vídeo de trajetória do Loki, o Deus da Trapaça queria destruir Jotunheim, que é a terra dos gigantes de gelo, e praticamente causar uma extinção ali usando a Bifrost, que é a ponte do arco-íris. E a única forma do Thor conseguir impedir isso, pelo menos que ele viu naquele momento, foi destruir a própria Bifrost, né? Ele acabou praticamente destruindo todo o meio de transporte ali que eles tinham para os 9 reinos e para o resto dos cosmos ali, né? Eles quase caíram no vazio ali do cosmos, do espaço, mas ambos foram salvos pelo Odin. Só que quando o Loki ele percebeu que ele não ia conseguir conseguir o orgulho do seu pai, fazendo os atos que ele estava fazendo ali, ele acabou se soltando e caiu no profundo e infinito espaço ali e foi dado como morto, pelo menos é o que a gente achava. Sem a Bifrost, o Thor não tinha muito como fazer as suas viagens para proteger os 9 reinos ali, então meio que estabeleceu um certo caos em alguns pontos da galáxia ali, uns pontos da galáxia aqui, uns reinos ali, né? Eles não tinham muito o que fazer. Porém, eles ficaram sabendo de um jeito que o Loki, ele estava vivo, ele estava em Midgard / Terra, né? E ele estava em posse do Tesseract, que nada mais era do que a joia do espaço. E quando eles ficaram sabendo disso, o Odin fez tudo que podia para juntar o máximo de magia, de matéria negra, eu não sei o que ele juntou ali direito, né? Pra criar a sua própria Bifrost ali e mandar o Thor pra Terra pra poder resgatar não, né? Pegar o Loki e levá-lo de volta pra Asgard como prisioneiro. Só que assim, o Loki conseguiu fazer outros inimigos enquanto estava na Terra, né? O Thor meio que trocou algumas farpas ali com outros heróis que também estavam interessados em capturar o Loki, recuperar o Tesseract e tudo isso. Só que eles se acertaram ali, depois colocaram mais intriga, rolou briga ali, inclusive contra o Incrível Hulk, contra o Monstrão ali, né? Só que depois de resolver toda essa treta, o Thor se uniu com os heróis mais poderosos da Terra e assim nascia os Vingadores. Tudo para poder evitar a invasão Chitauri que estava acontecendo em Nova York. Os heróis conseguiram deter a invasão e o Thor conseguiu pegar o Loki como seu prisioneiro e também pegou a joia do espaço, o Tesseract ali, e usou como transporte para levar os dois de volta para Asgard, onde o Deus da Trapaça foi condenado à prisão perpétua. Enquanto isso, o Thor, né, a Bifrost foi reconstruída, ele conseguiu viajar de volta aos 9 reinos ali para poder trazer a ordem ali que foi estabelecida durante esse período que ele não tinha como viajar entre esses reinos.
Passado algum tempo depois disso, né, começou a rolar um grande evento astronômico que acontece a cada alguns milênios, conhecido como a Convergência. O que acontece? Esse evento é quando os 9 reinos eles ficam certamente alinhados ali, os 9 reinos ficam certinho, juntinho, numa fileira. E quando isso acontece, a física quântica fica meio bagunçada, a gravidade também fica completamente bagunçada, e você consegue facilmente viajar de um reino para o outro, sem a necessidade da Bifrost ou de algum outro meio com uma joia do espaço ali. Você está em Midgard, de repente você aparece em Asgard, de repente você aparece em Jotunheim, de repente você aparece em Hell, você pode viajar facilmente pelos 9 reinos a partir da Convergência. A Jane Foster é praticamente formada em astrofísica, ela trabalha com esse tipo de coisa, ela percebe esses eventos astronômicos acontecendo, esses eventos físicos, gravitacionais aí, e ela vai investigar. Só que quando ela faz isso, ela acaba caindo em um local completamente desconhecido, ela acaba sendo teletransportada para um lugar que com certeza não é a Terra, não é Midgard, e ela acaba encontrando o Éter, também conhecido como a Joia da Realidade. Uma das joias forjada por ninguém menos que Malekith, rei dos Elfos Negros, que há milênios atrás tentou usar o Éter para poder levar todo o universo de volta às trevas primordiais, né? Obviamente ele foi detido por Bor, pai de Odin, que era rei de Asgard na época, e eles conseguiram evitar que o Malekith usasse o Éter para trazer o universo de volta às trevas. O seu exército foi derrotado, o Éter foi levado para um local escondido, que foi, pelo menos escondido até a Jane Foster encontrá-lo, né? E o que aconteceu também é que os Elfos Negros foram considerados extintos. Como eu falei, a Jane Foster encontrou a Joia da Realidade que impregnou nela, né? Meio que possuiu ela de certa forma, parasitou ela ali, né? E quando isso aconteceu, meio que o Heimdall, que é o guardião da Bifrost, ele não conseguia ver mais ela, né? Sendo que ele era meio que o Stalker contratado do Thor para poder vigiar a menina, ver o que ela tá fazendo, ver o que ela tá aprontando. Afinal de contas, já tinha mais de 2 anos que o cara não ia pra Terra, ele tava com saudade da garota ali, né? A própria garota já tinha passado pra frente, já tava começando a sair com outros caras ali, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Quando o Heimdall percebeu que não estava conseguindo ver mais a garota, o Thor foi correndo pra Midgard pra poder ver o que tá acontecendo com ela. E quando ele percebeu que alguma coisa estava muito errada com a Jane, ele levou ela até Asgard. Que assim, quando o Éter foi encontrado e ele possuiu a Jane ali, de certa forma, isso acabou despertando o Malekith, e ele fez despertar também todos os outros Elfos Negros que todo mundo achava estar extinto. E quando eles levaram o Éter para Asgard, Malekith foi até Asgard para poder conseguir a sua joia e, é claro, conseguir completar esse plano de levar todo o universo de volta para as trevas primordiais. Eles não conseguiram, eles fracassaram nessa missão inicial ali de pegar o Éter, porém muitos soldados asgardianos acabaram sendo mortos com essa invasão, incluindo a própria Frigga, rainha de Asgard e mãe de Thor. As de Asgard estavam completamente destruídas, o exército havia sofrido muitas baixas, Heimdall não conseguiu perceber a presença dessa invasão, né? E o Odin estava completamente cego pelo luto, né? Então o que o Thor fez? Ele criou um plano ali de conseguir atrair o Malekith para longe de Asgard, tentar tirar o Éter dela e destruir a joia, né? Só que eles não podiam sair de Asgard porque Odin fechou as fronteiras, a Bifrost foi fechada, eles não podiam sair dali. Então o que ele fez? Ele teve que libertar o seu irmão, o Loki, que era o único ali, uns poucos que conhecia outras passagens para outros reinos, além, é claro, da Bifrost. Então ele, junto com o irmão e também a Jane Foster, foram para Svandaheim, a terra dos Elfos Negros. Que era a ideia do Thor. Eles iriam para Svandaheim, o Malekith ia atrás deles ali, ele tiraria o Éter de dentro da Jane Foster e o Thor aproveitaria esse momento para destruir a joia, né? Só que assim, funcionou até certo ponto, porque a joia não podia ser destruída, ela é indestrutível, ou pelo menos não podia ser destruída a partir desse poder do Thor, dos raios dele, precisaria de algo mais forte ali, como a gente aprendeu ao longo do MCU, mas isso é uma história completamente diferente. E o que acontece? O Malekith pegou o Éter só pra ele, pegou a joia da realidade só pra ele, foi embora e deixou os outros ali para serem mortos pelos seus lacaios. Eles conseguiram derrotar ali os servos do Malekith, o seu exército ali, só que o Loki acabou se sacrificando para poder salvar a vida do Thor de um brutamonte ali, de um dos demônios, de um dos caras mais brutos do exército do Malekith. E o Loki acabou sendo dado como morto de novo, e de novo era o que a gente achava que tinha acontecido, né? O que a gente tinha acreditado até aquele momento, mas como eu falei, isso é outra história. Bom, o Thor e a Jane conseguiram voltar para Midgard / Terra e eles descobriram que era para lá que o Malekith estava indo. Afinal de contas, a Terra, Midgard, seria o centro da convergência. Afinal de contas, de acordo com a mitologia nórdica, Midgard ficaria no centro da Yggdrasil, que é a árvore dos mundos, né? Então, o Malekith usaria esse momento para amplificar o seu poder, né? Seria aquele ponto exato da convergência, onde ele poderia amplificar o poder do Éter e jogar toda a escuridão ao redor do universo, levar todo o universo de volta para as trevas primordiais, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes
detalhes aqui, porque tem todo um conceito de astrofísica, de física quântica, que eu não entendo ali. Eu não sou de exatas, não entendo nada de física. Se você entende o que acontece ali, aqueles bastões, aqueles antenas que o Eric Selvig construiu ali, explica nos comentários, porque eu mesmo não entendo nada, né? Mas enfim, de um jeito ou de outro, o Thor conseguiu deter o Malekith, né? Ele matou o Malekith, ele conseguiu pegar o Éter, salvou o dia, e os Asgardianos levaram a Joia da Realidade para Tarillir Tivan, o Colecionador, onde eles achavam que aquela joia ficaria segura. Tá bom, o Éter foi levado para um lugar seguro, Malekith havia sido detido, Loki tinha sido dado como um morto, os 9 reinos praticamente estavam em paz ali, né? O Thor conseguiu levar de volta a ordem para os 9 reinos depois da reconstrução da Bifrost. O que ele decidiu? Tirar umas férias, um tempinho de folga aqui em Midgard, passar um tempo com a garota, recuperar o tempo perdido com ela ali, né? Só que vida de herói não é fácil, férias de super-herói não dura muito, e o que aconteceu? Ele recebeu um chamado para se reunir novamente com os Vingadores, pois afinal de contas eles encontraram o cetro do Loki em uma das bases da Hydra em Sokovia. Então, vamos lá, Vingadores avante! Beleza, eles foram pra lá, pra Sokovia, conseguiram acabar com o exército da Hydra ali, né? Conseguiram recuperar o cetro, fizeram festa, comemoraram ali. Só que o Tony Stark, muito impulsivo, ele usou a Joia da Mente, que é a pedrinha que tava no cetro do Loki, pra criar uma forma de vida artificial pra poder ajudar a proteger a Terra. Surgia assim o Ultron, só que o Ultron que criou consciência própria. E ao fazer isso, ele decidiu levar a sua missão à 10ª potência. Qual era a missão? Acabar com os problemas da humanidade. E como fazer isso? Acabando com a humanidade. Tudo bem, não tá totalmente errado assim a ideia dele, né? Mas enfim, o Stark acabou criando um super vilão e os Vingadores tiveram um novo trabalho para realizar ali. Bom, eles conseguiram localizar o Ultron numa cidade ali próxima da África do Sul e foram tirar satisfação, foram tentar deter o robozão. Só que no meio desse conflito, todos os Vingadores, ou pelo menos a maioria dos Vingadores ali, acabou sendo nocauteado pela Wanda Maximoff, que foi uma das aprimoradas por conta da Joia da Mente ali, que mexeu com a mente de cada um dos Vingadores, né, de pelo menos a maioria deles, inclusive o próprio Thor. Ele começou a ter visões perturbadoras ali que ele não conseguia entender. E o que aconteceu? Depois dos Vingadores se reunirem lá na fazenda da família Barton, né, da família do Gavião Arqueiro, o Thor percebeu que estava tendo muitas visões e ele precisava saber o que era aquilo, do que se tratava essas visões, e ele foi tirar satisfação, ele foi procurar um local onde ele poderia ter essas visões mais claramente, né, ver uma coisa mais clara dessas visões. E o principal foco dessas missões eram algumas pedrinhas conhecidas como Joias do Infinito. Até aquele momento, 4 joias tinham aparecido no MCU, estavam sendo movimentadas ali, né? 3 delas o Thor encontrou no seu caminho, que é o Tesseract, a do espaço, o Éter da realidade, e a joia que estava no centro do Loki, no cetro do Loki, que é a da mente. Além, é claro, da joia do poder que tinha sido apresentada anteriormente no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. E quando o Thor percebeu isso, ele percebeu que todas essas visões, todos esses poderes da Maximoff, o próprio Ultron, assim, se devia por conta da Joia da Mente, que é a que estava no cetro do Loki ali. Então o que ele fez? Ele tentou usar meio que a joia a favor deles ali, no meio da construção do Visão. Nascia assim o super-herói Visão ali. Eu também já dei detalhes um pouco mais a respeito da história do Visão, que está muito relacionado à Feiticeira Escarlate, que eu já fiz na retrospectiva dela, em um dos vídeos que você pode conferir no card, que está aqui do lado, em algum momento, aqui em cima, aqui, que vocês já sabem, né? Os heróis se reuniram mais uma vez em Sokovia para tentar deter o Ultron, que estava querendo usar a cidade ali como uma espécie de meteoro, tacar na Terra e extinguir toda a vida da Terra ali, né? Bom, eles conseguiram deter o Ultron, Sokovia acabou sendo destruída, mas o importante é que o Ultron foi destruído e os Vingadores meio que se separaram, foi cada um para um canto, o Stark decidiu dar um tempo, o Gavião Arqueiro decidiu se aposentar de vez, o Hulk se perdeu no espaço ali e o Thor decidiu investigar ali pelos 9 reinos e pelo resto do cosmos onde estão as Joias do Infinito, o que está acontecendo com elas, porque afinal de contas a visão foi focada nas Joias do Infinito, faltavam 2 ainda para aparecer, que ninguém sabia onde estava exatamente, né? Então o Thor saiu da Terra e passou os últimos 2 anos tentando procurar a respeito dessas joias e ele não encontrou nada dessas joias durante 2 anos. Eu não sei como ele conseguiu isso, mas enfim, né? Ele não conseguiu nada e ele continuou procurando. Nesse meio tempo, o Thor começou a ter umas visões estranhas sobre Asgard pegando fogo, sendo destruída por chamas, então ele foi tirar satisfações com o cara que ele melhor conhece, que entende de fogo, que é ninguém mais, ninguém menos que Surtur, senhor de Muspelheim, terra dos gigantes de fogo. E quando ele foi lá, ele percebeu que tudo isso se tratava do chamado Ragnarok, o crepúsculo dos deuses nórdicos, o apocalipse da mitologia nórdica ali, né? Inclusive ele sabia que todos os 9 reinos estavam meio que perturbados, estavam gerando um certo caos ali, tudo isso se tratando pelo fato de que Odin estava desaparecido. Bom, o Thor conseguiu se libertar, ele destruiu o Surtur, né? Ele pegou a coroa dele e foi pra Asgard, onde ele descobriu que, na verdade, Odin estava desaparecido e seu trono estava sendo usurpado por, adivinha quem? Seu próprio irmão Loki, o deus da trapaça. Ele descobriu que o cara estava vivo, de novo, ele deu uma de suas tramóias e o que aconteceu? Eles voltaram pra Midgard, que é onde estaria o Odin, né? Eles foram tentar trazer o Odin de volta.
Voltaram pra Midgard pra ir atrás do Odin, eles até conseguiram ajuda com o Doutor Estranho pra conseguir localizar o cara ali, né? Só que quando eles chegaram já era meio que tarde demais. Odin já estava no fim de sua vida e nos seus últimos suspiros ele revelou que tinha uma outra filha, uma primogênita, Hela, que é tão caótica, destrutiva, psicótica e que ela é a primogênita, então consequentemente seria a herdeira digna do trono de Asgard, né? E a única coisa que impedia ela, que ficava fazendo ela ficar presa no seu exílio, era a vida de Odin. Só que agora que ele tinha partido, né, ele veio a falecer, Hela acabou sendo libertada. E com uma só mão, ela destruiu o Mjolnir, ela destruiu o martelo do Thor, sua principal arma ali. O Loki, ele convocou a Bifrost, né, que é a ponte do arco-íris ali, pra tirar os dois dali. Só que ao fazer isso, a Hela também pegou carona na Bifrost, chegou em Asgard, tacou o caos ali, e ela acabou expulsando os dois deuses no meio do caminho. E o Thor acabou caindo em Sakaar, um planeta que é praticamente o lixão da galáxia, tudo que não vale a pena, tudo que é jogado fora, acaba sendo caído ali. E não bastando isso, tá caindo no lixão da galáxia, sem o seu martelo, ele acabou encontrando uma Valkyria, né, praticamente a última Valkyria, que acabou trabalhando como uma caçadora de recompensas, ou uma catadora de lixo lá em Asgard, e acabou capturando Thor e vendeu ele pro grão-mestre, o chefão ali de Sakaar, que acabou contratando ele, pegando ele para servir como seu novo gladiador. Bastando isso, o Thor descobriu que o Loki também estava lá em Sakaar e ele já conhecia o Grão-Mestre, já tinha uma certa ligação ali com ele. E adivinha só, o Loki decidiu ajudar? Não, ele ficou na dele ali mesmo, tentando tirar todas as vantagens possíveis, e a única coisa que ele disse pro Thor, que a melhor forma dele sair dali, seria derrotar o campeão do Grão-Mestre, o grande vencedor das batalhas ali de gladiadores de Sakaar. E o Thor, obviamente, aceitou esse desafio, afinal de contas, um Asgardiano não foge numa luta, e o que acontece? Ele descobre que esse grande campeão é, na verdade, o incrível Hulk. Ele tinha caído ali em Sakaar em algum momento, ele passou os últimos 2 anos como Hulk ali, o Banner só voltou depois, e tá, o Thor conseguiu enfrentar o cara, ele quase venceu, só que o Grão-Mestre colocou um chipzinho nele que deu um curto-circuito, eletrocutou o cara ali, né, e impediu que ele vencesse, né, ele já passou, afinal de contas o Grão-Mestre não queria que o seu grande campeão, o seu cavalo vencedor fosse derrotado ali, né. O Thor percebeu que não podia ficar muito mais tempo em Sakaar, ele tinha que voltar para Asgard e deter Hela. Então ele foi reunir os seus grupos, os seus revingadores ali, né? Ele convocou o Bruce Banner, que tinha voltado à sua forma normal ali, né? Convocou a Valkyria, que também tinha assuntos a tratar com a Hela, afinal de contas ela teria matado todas as outras Valkyrias. E também ele conseguiu recrutar o Loki ali, né? Recrutou a força, mas tudo bem, teve que recrutar ele, né? Eles conseguiram pegar uma das naves do Grão-Mestre e sair dali. Só que no meio do caminho, o Loki tentou dar uma daquelas trapaceadas dele, típico ali, só que ele já tava ficando muito previsível, e o que aconteceu? O Thor trapaceou o trapaceiro, deixando o cara pra trás ali, enquanto ele, Banner e Valkyria voltavam pra Asgard. Só que a Hela estava poderosa demais, o Thor não estava conseguindo dar conta dela, ele perdeu um olho no meio da batalha ali, né, e ele conseguiu perceber em algum momento que o martelo, ele não tinha poderes, né, ele não dava os poderes pro Thor de tempestade. Na verdade, o martelo era mais um canalizador ali, todo aquele poder de voar e conjurar tempestades estava com o próprio Thor. Só que mesmo ele desbloqueando esses poderes, ele não conseguia ter poder suficiente para deter a deusa da morte ali. Foi então que ele percebeu que, na verdade, ele precisava não evitar o Ragnarok, mas sim causá-lo. Então o que ele fez? Ele mandou o seu irmão, Loki, que conseguiu chegar ali com uma nave cheia de refugiados alienígenas que fugiram de Sakaar, e o Loki ele foi lá na sala de troféus, pegou a coroa do Surtur e colocou na chama eterna, liberando o Cramunhão ali, que lutou ali contra a Hela numa batalha da morte, e acabou destruindo toda Asgard. Asgard acabou sendo destruída. Só que o Thor, Loki, Valkyria, Hulk, o Korg, que é aquele cara de pedra, um Heimdall e os demais refugiados asgardianos conseguiram fugir. E qual é a ideia do Thor? Se estabelecer um novo lugar. Afinal de contas, Asgard é onde seu povo se encontra, né? E qual foi o primeiro lugar que ele decidiu ir? No planeta de um inseto ali, do Mip, eu sempre esqueço qual é o nome do bichinho ali, né? Que, infelizmente, não deu muitos detalhes ali de onde se encontrar. Então, o que ele fez? Ele decidiu ir pro seu plano B, que é levar todo mundo pra Terra, pra Midgard. Afinal de contas, já estamos com quase 8 bilhões de pessoas, o que são só mais alguns 500 mil refugiados asgardianos, né? Bom, enfim, eles decidiram ir pra Terra, estavam traçando um curso direto pra cá, e tudo tá bem quando acabar bem. Ou pelo menos é o que a gente acreditava. Eu sinto que agora tudo vai ficar bem. A nave dos Asgardianos acabaram sendo interceptada por Thanos, o Titã Louco e seus filhos, a Ordem Negra. Valkyria e Korg conseguiram tirar boa parte, pelo menos metade, da população refugiada e fugindo para um lugar seguro. Mas a outra metade foi completamente dizimada, massacrada pelo Titã Louco. Hulk foi nocauteado, o Heimdall foi morto. E o Loki, adivinha só, foi o responsável pelo Thanos estar ali, porque afinal de contas, antes dele fugir de Asgard, ele pegou o Tesseract, que é a Joia do Espaço, que era justamente aquilo que o Thanos estava atrás, a Joias do Infinito. Então ele pegou o Tesseract, pegou a Joia
do espaço, que foi a segunda joia que ele pegou ali, ele já tinha do poder, e ele acabou quebrando o pescoço do Loki, matando ele definitivamente. Ele destruiu a nave junto com o Thor ali. Ele só conseguiu uma chance de sobreviver porque ele acabou se encontrando com os Guardiões da Galáxia, que conseguiram recrutar ele, conseguiram resgatar ele do vácuo do espaço. Eles acordaram Thor, ele explicou toda a situação que estava acontecendo ali, todo mundo ficou aflito porque o Thanos finalmente estava atrás das Joias do Infinito, ele estava conseguindo pegar essas joias, e o que ele decidiu? Ele decidiu ir até Nidavellir, né? Um local onde se fabricava as armas mais poderosas da galáxia. E ele foi junto também com 2 membros dos Guardiões da Galáxia, que no caso foram o Rocket e o Groot. Em Nidavellir, eles perceberam que a estrela, que é meio que a forja do planeta ali, que é o que aquecia a forja ali, estava morta, estava congelada, os anéis não estavam girando mais. Então foi aí que ele se encontrou com Eitri, o anão ali, que era o principal metalúrgico, o principal cara que forjava aquelas armas ali. E ele descobriu que foi o Eitri que fabricou a Manopla do Infinito, uma arma capaz de abrigar o poder de todas as joias juntas, né? E ele fez isso justamente para tentar garantir que Thanos poupasse a vida dos anões que trabalhavam ali. Só que o que acontece? Thanos não fez isso, ele matou todos os 300 anões que viviam naquela estrela, inclusive ele cortou as mãos do Eitri para garantir que ele não forjasse mais nada. Só que depois de um discurso motivacional ali, o Thor bem que podia ser coach também, né? Ele conseguiu convencer o Eitri a forjar uma última arma, a Stormbreaker, ou Rompe-Tormentas aqui no português BR, né? A arma capaz de conjurar a Bifrost e principalmente matar o Thanos. Thor teve que reanimar uma estrela e ele levou toda a carga de uma estrela de nêutrons, ele foi quase todo queimado ali, né? Só que a Stormbreaker estava pronta, voou para as mãos dele, ele conseguiu seus poderes de volta, ele conseguiu se tornar aquele deus asgardiano do trovão poderoso ali, a verdadeiro rei de Asgard, né? E o que aconteceu? Ele junto com Rocket e Groot não podiam perder mais tempo, pois Thanos estava na Terra tentando pegar a joia da mente que estava com Visão. Então eles foram lá para Wakanda para poder ajudar os Vingadores contra o exército de Thanos em um dos momentos mais épicos do cinema dos filmes de super-heróis. Tragam-me o Thanos! O Thor, os Vingadores, parte dos Guardiões da Galáxia, o exército de Wakanda conseguiram derrotar o exército do Thanos. A Ordem Negra foi oficialmente morta, foram todos derrotados ali, porém eles não tinham mais tempo. Thanos havia chego na Terra e só faltava uma joia para ele pegar. Todos os heróis tentaram detê-lo, mas nenhum deles foi capaz. Ele pegou a joia da mente, matou o Visão uma segunda vez, mas como eu já falei, isso é outra história aqui, né? E ele conseguiu pegar todas as 6 joias. Thor conseguiu chegar a tempo, ele jogou o seu machado ali, abriu um buraco no peito do Thanos ali, só que eu acho que ele devia ter mirado em outro lugar que não no peito, né? Vamos combinar. Devia ter arrancado a minha cabeça. Thanos ele conseguiu estalar os dedos e com isso ele eliminou metade da população do universo. E ok, passaram um tempo desolado, os heróis ali perderam a maior batalha de suas vidas, eles conseguiram se reorganizar, eles conseguiram encontrar o Tony Stark junto com a Nebula que estava perdido no cosmos ali, a Capitã Marvel, eles conheceram, que encontrou eles ali, então eles se encontraram ali, decidiram respirar um pouco e decidiram ir atrás do Thanos. Afinal de contas, a Nebula sabia onde encontrá-lo, afinal de contas ela era uma das filhas do Thanos ali, então ela passou a localização do local e eles foram atrás do Thanos, pegar as joias do infinito e reverter o estalo. Só que quando eles chegaram lá, já era tarde demais. Thanos havia usado as joias do infinito para destruir elas mesmas, ele usou as joias para destruí-las, reduzi-las a átomos, então não tinha mais como eles reverterem aquilo. Consumado então pelo luto, pela raiva, pelo rancor, o Thor fez aquilo que devia ter feito antes, né? Passaram-se 5 anos, Nova Asgard estava oficialmente consolidada ali, né? Mais uma fronteira, mais uma nação. Só que o Thor, que era o rei daquele local, estava completamente mergulhado em depressão. Ele só sabia comer, beber, ficar dentro de casa jogando videogame. Deixou a barba, o cabelo crescer, deixou a pança crescer ali. E ele não saía de casa a não ser para pegar cerveja. Porém, os heróis eles descobriram ali um jeito de talvez conseguir reverter tudo aquilo, né? Poder trazer todo mundo que foi evaporado pelo Thanos de volta. Então eles foram lá, chamaram Thor e eles decidiram, e toda a equipe, né, pelo menos o que sobrou da equipe dos Vingadores ali, se reuniram mais uma vez para pôr o plano em prática.
O plano nada mais era do que voltar no tempo, né, e reunir as joias do infinito para poder reverter o estalo do Thanos. E o Thor, junto com o Rocket, acabaram voltando para Asgard em 2013, justamente a época do segundo filme do Thor, O Mundo Sombrio, onde inclusive estava lá o Éter, a joia da realidade, que estava com a Jane Foster. No meio do caminho, o Thor se encontrou com a sua mãe, a Frigga, né, um pouco antes dela morrer, afinal de contas era no mesmo dia que eles estavam justamente no mesmo dia em que ela ia morrer. E obviamente ele se encontrou com a Frigga, ela tentou acalmar o filho, trazer um pouco de inspiração com ele, porque ela percebeu que o cara tava completamente ferrado, perdido, e afinal de contas ele tinha perdido todas as suas esperanças ali. Só que ao se reencontrar com a mãe, ele conseguiu recuperar um pouco o fôlego ali, recuperar a sua confiança, e ele não só conseguiu pegar a joia da realidade, né, o Rocket pegou a joia que tava com a Jane Foster, ele também conseguiu pegar o Mjolnir daquela época, e quando ele fez isso ele percebeu que ainda era digno. E com isso o Thor e o Rocket voltaram junto pro presente, né, ou futuro, porque afinal de contas se passa em 2023, o Ultimato, mas enfim, isso não vem ao caso, né. Eles conseguiram voltar junto com os Vingadores e reunir todas as joias do infinito. Bruce Banner, ele conseguiu dar o estalo final ali que trouxe todo mundo de volta. Ele conseguiu reverter o estalo do Thanos, só que o Titã Louco de 2014 ele acabou voltando, ele foi pro futuro ali também, né? Ele conseguiu descobrir a viagem no tempo, ele foi lá e teve então a mais emblemática e épica batalha de super-herói na história do cinema, todos os Vingadores ali unidos na batalha final contra o Thanos. E é claro, a gente já sabe o que acontece, né? O Tony Stark ele pega as joias, eu sou o Homem de Ferro, estala os dedos ali, ele faz o sacrifício infinito, todo o exército do Thanos, incluindo o próprio Titã Louco, acaba virando pó ali, tem um funeral, beleza, a gente já sabe toda essa parte aí da história, né? E com isso feito, né, com a maior ameaça derrotada, né, o Thor percebeu que ele não era, apesar dele conseguir levantar o Mjolnir ainda, ele não sentia digno de ser rei de Asgard. Ele sabia que ele merecia algo diferente. Não é que ele não merecia, não era digno de ser rei de Asgard, mas Asgard não era merecedora do Thor como rei. Ela merecia um rei melhor, um líder melhor. Afinal de contas, ele estava prestes a sair numa jornada de autodescoberta. Afinal de contas, ele não se sentia mais digno de ser um rei, um herói, um deus, um vingador, o que quer que ele fosse, né? Então, o que ele fez? Ele pegou a coroa de Asgard, passou para Valkyria, que é sim uma verdadeira líder ali, né? Ele confiava o reino de Nova Asgard para Valkyria e saiu numa jornada de autodescoberta junto com os Guardiões da Galáxia. Tá bom, o Thor saiu nessa jornada de autodescoberta, ele foi salvar algumas pessoas ali, curtir umas festas aqui, dar uns pegas de algumas pessoas ali, né? Afinal de contas, ele já estava um bom tempo separado da Jane Foster também, né? Eu não comentei esse assunto, mas a Jane Foster acabou ficando bem reclusa durante o MCU, e isso porque ela é uma personagem bem importante, né? Mas isso não vem ao caso nesse detalhe. O Thor, ele saiu nessa jornada de autodescobrimento. Só que, como eu falei, vida de super-herói não é fácil. Esse momento filosófico do Thor tinha que ser interrompido, essa aposentadoria do Thor foi interrompida, porque afinal de contas, ele teria que ir atrás, né, principalmente voltar para Nova Asgard, aqui em Midgard, para poder ir atrás de um certo serial killer de deuses que estava matando um monte de divindade aí pela galáxia e talvez, quem sabe, reencontrar um antigo amor. E tudo isso a gente vai descobrir com o lançamento de Thor Love and Thunder, ou Thor Amor e Trovão, que estreia essa semana nos cinemas. Essa foi toda a trajetória do filho de Odin durante todo esse percurso, esses mais de 10 anos de MCU, que vai dar continuidade com Thor Love and Thunder, que estreia no cinema essa semana, né? Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa também seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Comenta aí embaixo o que você achou, o que você está esperando para ver desse novo filme do Thor, se você acha que vai ser melhor do que os anteriores, se você acha que vai ser pior, o que você está esperando, o que você acha que isso vai agregar pro resto do MCU também. E claro, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Thor, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo e abraço e falou!